dia, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na AWS Festas. Agora com o tema de Dia das Mães, acabamos com o tema de Páscoa. Eu nem sei se vocês, mas eu vi tanto tema de Páscoa que eu fiquei até os últimos dias sonhando com Páscoa, não sei você. Mas agora vamos começar a nossa nova época, que a gente já tinha conversado na nossa última live. Vamos começar a nossa época de Dia das Mães. Então, dicas para vocês fazerem para suas mamães, bolos, doces e etc. A gente vai começar muito bem essa época com a Renata, da Mavalério. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço. Muito obrigada, Mavalério, por ter disponibilizado para a gente. Eu nem vou alongar muito. Enfim, Renata, com você. Obrigada. Pessoal, qualquer dúvida, estamos no Facebook e no Instagram, tá? Então, qualquer dúvida é só mandar pra gente que a gente passa pra ela, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu vim hoje trazer uma ideia para vocês de fácil venda, para presentear, né, no Dia das Mães, e para fazer e para vender, né? Então, deixa eu fazer aqui uma dica de decoração. O nosso foco da nossa live de hoje não é a massa do bolo, tá? Vocês podem usar a massa de preferência de vocês, a massa que vocês mais gostam. É mais para a gente focar na inspiração, na decoração, tá? Dica de como decorar e deixar esse bolo mais atrativo para fazer um fácil e venda, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Lima, eu sou culinarista da Mavalério que faz parte do grupo Ótker, né? Então o que era bom, gente, está muito melhor. Então a gente vem aqui com essa proposta, né? Vamos fazer umas decorações, vamos fazer um fácil e venda bem bacana, tá? Eu vou começar pelo recheio. A gente vai fazer a montagem desse bolo e vamos partir para a finalização, tá? Eu já fiz esse recheio aqui, mas vale lembrar, eu gosto muito da textura, então a gente vai fazer novamente, tá? Eu vou colocar um leite condensado também, ou leite condensado da preferência de vocês. Para esse recheio, a gente precisa necessariamente da batedeira. Aqui, ó. A gente vai precisar, para colocar aqui, tenho 15 gramas de emulsificante, tá? Emulsificante desse para sorvete mesmo, tá? 15 gramas. E agora a gente vai adicionar 15 gramas do pó de preparo de sobremesa. Gente, aqui dentro tem fruta desidratada, tá? Então, Renata, tem um sabor artificial? Não tem, tá? Então, aqui a fruta tá aqui dentro, tá bom? Então, a gente vai fazer um recheio de maracujá aqui, ó. Então, eu vou colocar 15 gramas do nosso pó de preparo. A gente vai bater, a gente vai emulsificar. Eu quero mostrar para vocês que ele é recheio, a gente vai conseguir fazer cobertura, tá? Porque ele fica num ponto bem bacana. E qualquer dúvida pode perguntar, tá, pessoal? Ele dá o ponto bem rápido, fica uma textura bacana. A gente consegue trabalhar com bico também, tá? Bom dia, pessoal. Olha, eu quero mostrar para vocês o ponto. Olha como é que ele tá aqui no garfo aqui da batedeira. Tá vendo? Então ele fica ponto de bico, olha. E fica bem resistente. A gente consegue, além de fazer recheio, a gente consegue decorar, fazer a cobertura, tá? Eu tô optando por fazer maracujá, mas a Mavalério tem o de limão, tem de frutas vermelhas, morango e esse de maracujá. O de limão, gente, a gente consegue até gratinar, a gente consegue passar um maçarico, porque isso aqui fica um falso marshmallow, tá? Então fica bem bacana. Aí o de morango, frutas vermelhas, você pode estar picando a fruta. Aí vai dar criatividade. Eu vou deixar ele aqui, porque se precisar a gente faz mais uma receita para poder fazer a decoração. Então eu não vou dispensar esse garfo por enquanto, tá? Esses sabores você encontra aqui na AWS, tá? A gente tem todos os sabores aqui na AWS. Tanto de maracujá,
Gente, é uma mão na roda, tá? Esses pozinhos é vida, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma massa de bolo, como eu falei para vocês, o nosso foco não é hoje fazer receita, por conta do tempo mesmo da live, tá? Mas quem quiser, no meu perfil pessoal, eu tenho várias lives com vários tipos de massa de bolo, quem tiver dúvida, corre lá, tá? Aqui é um pandeló que eu fiz para poder fazer a nossa aula. A Angelina falou bem, a família falou, bom dia, bom dia, Rê, esse mousse é maravilhoso. Maravilhoso, né, Angelina? Aqui, gente, geralmente bolos altos, né? Eu gosto de fazer 4 camadas de recheio. Vou fazer aqui umas 2 camadas, só para vocês verem aqui a finalização, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, para cortar o bolo, não ficar reto, a gente vem marcando com a faquinha, tá? A gente só marca. A Hilton tem um equipamento que já vai cortando, tá? Não sei se a loja tem, mas provavelmente vai adquirir, porque o Hilton está vindo muito forte com acessórios para confeitaria. Então tem um acessório que facilita o corte do bolo, é bem bacana, tá? Então aqui a gente vai cortar. Olha, a gente está com muitas. Agora nós sempre acho que com o fim do ano passado, a gente adquiriu bastante utensílios de confeitaria. Isso é para otimizar o trabalho, né? A gente fala, é uma coisa que desnecessária, não é. Esses equipamentos otimizam a nossa vida na cozinha, então consegue agilizar o nosso trabalho. Né? Porque é um trabalho, tipo assim, como às vezes precisa de Sim. cuidado, não precisa muito. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um copinho, um tigelinho com um pouquinho de água, coisa pouca, tá? Eu vou pegar essa mesma cobertura aqui, ó, e vou dissolver. Por que, Renata, que está fazendo isso? Eu vou fazer daqui uma caldinha, tá? Para poder umedecer meu bolo. Com a própria cobertura, o próprio recheio, eu vou estar fazendo aqui uma caldinha para poder umedecer o bolo, tá? Isso. Então aqui a gente vai ter já uma caldinha. Eu não trouxe o pincelzinho, mas seria interessante fazer o pincelzinho. É só pra gente ter uma caldinha. Eu, quando monto o bolo, eu gosto de montar na própria assadeira, tá? Por quê? A gente consegue ter espalhar o recheio mais uniforme aqui dentro, tá? Se eu começar a montar aqui um em cima do outro, né? Então aqui eu tô com o fundo, né? Aqui a parte de cima. Então eu colocaria aqui o recheio, né? Outra massa do bolo, o recheio. Automaticamente as bordas seria onde menos iria receber recheio, que a gente acaba não levando muito para a borda com medo de vazar. Aí na hora que a gente finaliza, o bolo fica aquela barriga, né? Então, quando a gente monta na própria assadeira, a gente consegue espalhar o recheio uniforme. Isso ajuda que ele não fique com a barriguinha. Não tendo a barriga, a gente gasta menos cobertura para poder corrigir esse bolo, tá? Então, aqui eu tô com aquele saquinho de feira normal, tá? Ó. Eu tenho 2 perguntinhas. Pode perguntar. A Simone do Brix, ela perguntou como vão os cursos presenciais. E aí, eu acho que a Renata está no mesmo momento que a gente. A gente ainda não teremos cursos presenciais, infelizmente, por conta da situação que está ainda aqui no estado de São Paulo, na fase vermelha. Exatamente. Vamos ter que aguardar, gente, a vacina. Tá todo mundo com segurança pra gente voltar e voltar com tudo, não é mesmo? Ó, esse aqui é o fundo. Então, eu sempre falo que o fundo volta pro fundo, tá? Então, aqui, ó, vai voltar pro fundo. Eu vou pegar essa caldinha aqui que eu fiz e vou, ó, regar esse bolo. Não precisa ser muita coisa, não, tá? E aqui eu venho com o nosso recheio. Eu vou até já colocar ele na manga, fica mais fácil para a gente espalhar. É o pandelão. Sim, é o pandeló normal, tá, gente? Eu tenho esse pandeló salvo no meu canal no YouTube, tem no meu perfil também várias lives, a gente deixa salvo. Meu perfil no Facebook é Renata Lima, tem várias receitas bacanas, várias lives salva lá da Má Valério. Entra lá e dá uma olhadinha, confere lá nossas receitas, tá? Então aqui eu vou colocar o recheio, ó. Mais um pouco. Vocês percebem que ele vai ficar um ponto excepcional. Então, a gente vai conseguir depois fazer a decoração, né? Olha lá.
Olha o ponto desse recheio que depois a gente vai usar como cobertura, tá vendo, ó? Então ele fica bem firme, ó, tá? Então aqui vamos completar. Então eu só fiz isso, ó, tá? Coloquei o recheio ali. Aqui eu poderia colocar uma geleia de maracujá, poderia, tá? Aí fica a critério, tá? Colocar uns pedacinhos, umas gotas de chocolate, fica super bom. Então vou colocar mais uma camadinha de bolo. E de novo vou vir com essa caldinha que eu fiz aqui, tá? Eu fiz a caldinha de maracujá para ficar com gostinho, mas a calda também, gente, é bem particular, tá? Vocês podem usar a calda da preferência de vocês. Lembrando que não exagerem na calda. Esse bolo deve ser montado de um dia para o outro, porque daí a calda vai acentuar, né? A gente fala assim, ah, o meu cliente gosta de um bolo bem molhadinho, é encharca de calda aqui. Aí na hora que vai montar, o bolo começa a sorar. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho, tá? Eu sempre falo para minhas alunas como é que eu vejo se a calda tá boa. A gente vai pressionar, né, aqui, ó, minha mão. E aqui eu tenho que estar com a minha mão úmida, mas não pode escorrer, tá? E é sempre bom montar de véspera, porque daí essa calda ela vai ficar mais uniforme dentro do meu bolo, tá? Vamos colocar aqui mais recheio. E aqui eu vou vir com essa última parte aqui, aí eu venho regando aqui mesmo, só para ele não ficar bem pouquinho mesmo. E vamos adicionar. Então aqui, teoricamente, teria que ficar na geladeira de um dia para o outro, tá? Pode completar com mais calda aqui. E aqui eu tampo e levo para a geladeira, tá? Deixa eu pegar aqui. Então aqui a gente tem um bolinho. Eu vou montar outro pequenininho, que eu vou fazer duas formas diferentes de placa de textura para vocês, tá? Eu tô com outro pandeló aqui. Esse aqui eu vendo como... eu tenho uns kits pequenininhos de individual, então a gente vende bastante ele. Tô com uma massa de chocolate, também pandeló, tá, gente? Só que aqui é a versão chocolate. Olha. Nessa época de pandemia, essas versões individuais são maravilhosas. Sim. Ele tá ainda meio um pouco rígido no meio, que eu vou mostrar para vocês. Ó, tá um pouquinho rígido no meio, porque ele estava congelado. Então ainda está congelado, mas aqui ele já descongelou, tá vendo? Ó? Para descongelar eu tiro do freezer, passo para o refrigerador, pelo menos 12 horas, tá? Então eu tirei ele ontem à noitinha, ele está começando a ficar bom. Então ele estava congelado há mais de 45 dias. Então o Pandeló nos proporciona isso. A gente consegue fazer se planejar na cozinha, tá? Aqui eu usei o chocolate 50%, chocolate em pó 50% da Mavalério, tá? Então aqui, ó, tem quando a gente vai montar tipo um naked cake, tem um diferencial que eu gosto de mostrar. Por isso que eu fiz questão de fazer dois tipos para vocês. Aqui, na forma, eu voltei o fundo para o fundo, que na hora que eu desvirar a parte do fundo, que é essa parte bonita, vai ficar para cima, que é onde eu vou decorar. Mas quando a gente faz tipo naked cake, claro que eu vou cobrir ele e tal, mas quando a gente faz naked cake, essa parte tem que ir pro prato. Por quê? Se eu colocar essa parte de cima, geralmente ela é arredondada, então ela não vai assentar bonita no prato. Então eu preciso que essa parte fique certa no prato, que fica um aspecto diferente, né? Fica bem acomodada, e isso valoriza o trabalho, tá? Então aqui é o inverso, tá bom? Deixa eu só montar mais esse aqui para vocês verem. A gente vai fazer a decoração. Tranquilo? Nenhuma pergunta? Mais uma.
E o maracujá, ele combina super, tanto com a massa de chocolate, quanto com a massa de baunilha, né? Massa manteigada, pandeló. Então, ele é um recheio que combina muito, tá, gente? É interessante que você deu um exemplo no não é. Se quiser colocar outros sabores que você vai falar, que combina também com Sim. o de baunilha ou de chocolate mesmo. A gente tem que pensar no faça e venda pro Dia das Mães e na questão da sobremesa também, né? Então é legal, as pessoas costumam comprar muita sobremesa para que no Dia das Mães a mãe não tenha que ir para a cozinha fazer o almoço do mundo, né? Então a gente faz esse faça e venda pensando no descanso das mães aí, né? Bom, então aqui a gente finalizou e agora a gente vai fazer a parte da textura, tá? Ó, tá vendo que ele ficou essa parte boleadinha aqui em cima, tá? Então eu venho, vou dar uma cortadinha, só pra gente deixar ele mais reto, tá? Então aqui seria um mini naked cake, mas a gente vai fazer uns detalhes nele, tá? Deixa eu só limpar minha bagunça pra gente poder fazer a próxima etapa aqui, tá, gente? E qualquer dúvida pode perguntar. Quero vocês arrasando pro Dia das Mães. Temos uma pergunta. Suspire doce finos. Falou. Não molhou o bolo, não vai ficar seco? Pode molhar, tá? Essa massa minha de pandeló, ela é bem úmida, tá? Porque ela é quase uma chiffon. Então ela eu contei uma margarina aqui, então ela está bem úmida. O outro já não, o pandeló branco já não é uma semi-chiffon, então ela não tem nenhuma umidade, uma gordura, por isso que eu reguei. Mas, gente, aqui o que eu estou trazendo para vocês é mais a dica de decoração. Quanto a recheio, a massa, faz do jeito que vocês estão acostumados, tá bom? Deixa eu pegar a placa. Caiu um pouquinho de baixo, Daniel. Pega as duas, por favor. Bom, eu tô com duas placas de textura aqui. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Deixa eu só passar passei um paninho aqui. Aí eu acho tão chique essa placa de textura. Não é? Você não acha, Daniel? Daniel, eu acho muito chique. Eu aqui se nota assim, porque eu nunca fiz, né? Mas parece que, tipo assim, não é uma coisa muito difícil. Mas quando você põe esse do lado, fica tão bonito. Fica bem bacana. Bom, antes de eu conversar um pouquinho com vocês sobre a placa, eu vou derreter já nossa cobertura. E quando ela derrete, a gente vai falando um pouquinho sobre a placa. Eu vou estar usando, para fazer o acabamento do nosso bolo, que já está na geladeira há mais de 8 horas, eu vou estar usando a cobertura meio amarga, tá? Gente, eu gosto muito da cobertura amarga, tanto do sabor, da cor, mas a Mavalério tem a meia amarga, a Mavalério tem a blend, ao leite e tem a branca. Então hoje a gente vai fazer com a amarga, tá? O que as nossas coberturas, gente, tem de diferencial? Ela tem líquor de cacau, tá? Também bem aqui na embalagem. Esse líquor de cacau significa massa de cacau. Então isso traz mais sabor para a cobertura, tá? E ela é mais fluida. Sendo mais fluida, ela tem um rendimento melhor, tá bom? Então a gente vai colocar para derreter. Vamos lá para o micro-ondas 1 minuto. Vamos mexer. Então, a cada 1 minuto a gente tira e mexe, até ela ficar totalmente fluida, tá? Bom, eu tô com aqui 2 placas de textura da BWB, tá? Hoje a BWB também tem umas que são em rolos, que são para bolos maiores. Mas essas aqui são uma das primeiras, tá? Então, geralmente, ela dá certinho com aro 15. Que é o bolo primeiro que eu fiz, que é a massa branca. Então, ela dá certinho com o aro 15. Percebe que as minhas já tem uns riscos aqui, tá vendo? Ó? Tem um risco que é onde eu já ponho, já deixo certinho a altura do bolo, que é onde eu vou colocar o chocolate, tá? Aqui embaixo tem um outro risco bem discretinho,
que é quando eu uso, faço o bolo cesta, aí eu já faço o arco da cesta também de chocolate. Então, eu tô com duas aqui, ó, tá? Eu vou fazer para vocês uma branca e uma preta, que eu quero mostrar para vocês o que a gente pode fazer por emenda, porque às vezes pode ocasionar de quebrar, trincar, que é bem natural. Então, a gente vai fazer esse meio que, esse emendo, essa remenda aí, tá? Deixa eu tirar ali. Então, deu um minuto, gente, ó, eu tiro do micro-ondas e mexo, tá, ó. Não derreteu, eu volto mais um minuto, tá bom? Não precisa se preocupar com a potência, né? A potência eu uso sempre a média ou a baixa. Geralmente os micro-ondas, eu falo para vocês deixar sempre na média, né? Na alta é perigoso queimar, tá? Quem não conhece o micro-ondas, pode deixar a média é 700, ou não média, tá, gente? 70, 700. Cada um tem uma configuração diferente. Eu trouxe aqui uma régua, que eu quero explicar para vocês. Então, aqui eu tenho um aro 15, né? Um aro 15 por 10 de altura. Então, eu sei que tem 10 de altura aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou medir esse 10. Então, aqui, ó, certinho 10. Se eu quero que ele fique mais altinho, então eu vou usar uma parte maior. Então, aqui tá dando 14. Então, você tem que ver o que você quer para o seu bolo. Você quer só encaixar ele na altura certa, ou quer que ele passe um pouquinho das bordas. Então, o que vai ter em cima de decoração? Vai ser bico? Você vai colocar algum outro trabalho? Flores naturais? Então, a gente vai medir. Então, eu venho, vejo a altura do bolo e venho aqui e passo uma reta, tá? Eu uso essas canetas normal para reto projetor. Eu vou só endossar aqui a tira para ficar bem visível para vocês. Talvez esteja meio apagadinha aí. Olha. Então, aqui eu tenho essa marca aqui, ó. Essa marcação, tá? Então, aqui no caso do outro bolo, eu vou usar esse espaço maior, que eu quero que passe um pouquinho da altura do bolo. Combinado? E aqui eu tenho um bolo menor, tá vendo, ó? Esse aqui, ele tá com mais ou menos 8,5. Eu já tenho aqui uns tracejados, então eu vou usar esse tracejado aqui. Deixa eu pegar minha régua. Só para mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer. Tem vários desenhos, tá, gente, essa placa. Bom, aqui, olha, eu já tenho a nossa cobertura derretida, tá? Olha lá. Olha só como fica bem fluida. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu afastar aqui para vocês verem bem. Então, eu vou usar essa, que é o que vai no meu bolo, tá? A mais alta. Eu vou vir aqui, ó. E vou espalhar dentro dessa marca aqui, ó. Ô, Renata, é bastante? É o suficiente para que eu não veja o tracejado de baixo. Ó, aqui, tá vendo? Ó, aqui eu consigo ver os desenhos. Então, eu tenho que passar o suficiente para mim não ver o detalhe de baixo, tá? Se ficar uma casca muito fina, muito sensível, a gente consegue montar o bolo? Consegue, mas a gente tem que pensar no transporte do cliente, né? Ou no seu transporte, você que entrega bolo, tá? Então, faça uma casca razoável aí, tá? Tá dando para ver bem, gente? Então, aqui a gente vai espalhar. E aqui tem um momento certo que ele vai no bolo, tá, gente? A gente não pode simplesmente vir aqui agora e colocar ele no bolo. A gente vai colocar no bolo na hora que secar. Como assim secar, Renato? Mas secar ele vai ficar duro? Não. Na hora que ele secar, na hora que ficar fosco. Ele vai ficar fosco aqui nessa placa, mas porém maleável, tá? Então é essa hora que ele vai no bolo. Se eu colocar ele no bolo assim, ele vai escorrer tudo, tá? Então eu vou deixar aqui, vou bater mais uma receitinha aqui da nossa cobertura de maracujá. Ó, então, ó, tá essa camada generosa aqui de cobertura, tá? Por mais excesso de chocolate, precisa tirar ou não tem problema? Eu não tiro, não. Eu deixo ficar bonito mesmo, bem
Bem grosso aí. Bom, enquanto isso, eu vou bater mais uma aqui e de olho nele, que na hora que ele perder esse brilho, é a hora que a gente vai trabalhar, tá? Vamos bater mais um pouquinho aqui. E eu vou fazer uma branca para vocês também verem, tá? Eu acho que dá tempo, vocês me policiem se eu estiver muito próxima, tá? Porque eu falo pra caramba, gente. Aí a pessoa se empolga, aí eu fico preocupada com o Instagram, que ele 1 hora certinho, a gente perde a conexão com ele. Ufa, então tá bom. Deixa eu pegar o nosso... Acabei de pegar o nosso de maracujá aqui. Tá aqui embaixo? Aqui. Então, vou colocar 15 gramas. Emulsificante. Deixa eu pegar aqui 15 gramas dele também. Tá chegando. Ai, a meia amarga é muito saborosa. Sim, sim. Um contraste. Sim. Vocês conseguem perceber que tem partes que já estão fosca? Olha, já tem parte fosca, aqui tá com brilho, aqui tá fosco. Vocês conseguem perceber isso? Deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo? Tem parte fosca. Então agora é a hora, ó. Ele não tá escorrendo mais, mas tá maleável. Então vamos pegar nosso bolo, que tá na geladeira lá mais de 8 horas, né? Esperando a gente. Hoje vai fazer um bolo com placa de textura. Deixa eu só dar uma melecadinha aqui do lado, só para fixar melhor a nossa placa. E já vamos grudar a placa aqui, tá? Então, essa placa dá certinho para um aro 15, tá? Renata, se eu fizer um bolo maior, vou ter que comprar 2 placas iguais e emendar. Ou já usar uma que é maleável, que é vendida, acho que metro, eu acho. Não sei se ainda acha dela, mas essa daqui dá para emendar tranquilamente, ó. Então, aqui só para dar uma aderir, tá? Eu vou vir, ó. Então, ela secou, mas ainda tá maleável, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou grudar, ó. Aqui no meu bolo. Muito rápido. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tô com uma fitinha aqui, ó, um fitilho, e vou amarrar aqui e levar na geladeira. Então, aqui ele vai para a geladeira e vamos esperar ele secar. Ok? Bom, então ali já estamos com um. E aqui a gente vai fazer agora um acabamento com branco. E já vamos fazer um outro modelo com branco para vocês verem, tá? Bom dia, Cida! A branca, ela é diferente o jeito de derreter. A branca, no primeiro contato micro-ondas, eu ponho 1 minuto, depois vai de 30 e 30 segundos, tá? Sempre que o intervalo tem que tirar e tem que mexer, tá bom, gente? Então vamos lá com a branca. Tá tranquilo? Nenhuma pergunta? Ali vocês vão ver que vai ficar com uma barreira bem alta, tá? Não precisa ficar tão alto como aquele, mas eu vou fazer uns trabalhos com bico
E eu acho bacana, fica tipo um cachepô. E aquela dica que eu vou mostrar para vocês, uma coisa informar, vocês vão ver que o bolo vai estar aqui e ela vai estar com uma barreira maior de chocolate. Fica muito bacana você vir com essa camada de maracujá, frutas vermelhas ou morango, e depois você vai pegar rosas de floricultura, vai fazer uma solução, sabe aqueles produtos que a gente usa para higienizar a salada? Vai pegar um algodãozinho e vai limpar toda a parte da rosa, e o talinho dela corta e sela na cobertura fracionada, porque a gente vai proteger e vai evitar que fique saindo o líquidozinho do caule. Aí você vai encher esse bolo com a rosa, vai ficar parecendo tipo uma caixa de flores, fica muito bonito. Por exemplo, se quisesse fazer um bolo, essa placa de textura, na altura do bolo, não, tem que fazer isso antes de colocar a placa. Sim, tem que fazer aqui medidinho, então aqui é a altura do bolo. Eu quero exatamente, então eu vou fazer, já deixar medido, para poder colocar certinho na altura. Não tem como você depois quebrar essa parte. Até tem, se pegar uma faca quente, aí vai passando a faquinha quente, você consegue deixar mais baixo, tá? Mas não quebra a seco, que você vai perder o trabalho. Tem que ir com uma superfície, alguma coisa quentinha, uma faquinha, aí você consegue modificar a altura do bolo já no bolo, tá? A placa já no bolo, tá? E aqui é o nosso menorzinho. Eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai passar um pouquinho só de cobertura e vamos finalizar. Aqui eu vou colocar um outro estilo de placa para vocês verem, tá? Também textura, mas uma outra maneira de se aplicar a placa, tá? Tá quase pronto. Se eu quiser, Renata, eu quero deixar essa placa dourada. Eu posso pintar com pozinhos de decoração a placa? Pode. Mas você pode pintar antes também. Como assim antes? Vai pegar a sua bombinha, o álcool de cereal, o pozinho que você escolher e vai borrifar nessa placa de textura e vai esperar secar. Secou, você vai derreter sua cobertura e jogar por cima, tá? Depois, na hora que desenformar, essa cor metálica já vai estar no chocolate. É melhor do que você borrifar depois, que fica soltando no dedo, mancha. Aqui vai ficar uniforme, ela totalmente, vai ficar um brilho mais bonito, tá? Vai ficar o acabamento melhor, tá, gente? Então, aqui eu tenho a cobertura branca. Quem quiser pode colorir de rosa, vermelha, pro Dia das Mães, tá? Então, aqui eu vou usar essa medida aqui de dentro, tá? Para poder colocar essa plaquinha. Então, vamos lá. E esse bolo é um pouco menor, então eu não vou precisar fazer a circunferência toda, tá? Aqui, ó. O quanto eu colocaria? Eu pego aqui uma fita métrica, a gente vê aqui a circunferência do bolo, ó. Isso aqui. Então, até aqui é o suficiente. E aqui a gente vai fazer um trabalho diferenciado, tá? Para ficar duas opções para vocês de como aplicar essas plaquinhas de textura. Difícil, gente? É bem tranquilo, né, de fazer. Ó, então aqui está começando a secar. Mesma coisa, eu preciso que ela seque, mas não totalmente. E já aproveitando que ela vai para a geladeira, eu vou fazer um outro trabalho aqui, ó. Aproveitando essa placa. E vou deixar ela secar aqui e vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, aqui, ó,
ela tá grudando ainda, ó. Então, vou esperar secar mais um pouquinho, tá? Depois que secar, eu vou cortar ela em tira, em pequenas placas. A gente vai sobrepor no bolo, tá? E depois a gente vem com um laço bem bacana. E aqui eu vou fazer aplique para poder fazer a emenda daquele bolo, caso aquela emenda trinque, que é uma coisa bem natural. Às vezes fica bem uniforme e às vezes a gente acaba deixando um pouco chocolate nessas bordas e na hora que a gente une ele acaba trincando, não ficando o acabamento perfeito. Aí a gente vai usar cortadores de biscoito, tá vendo? Ó? Cortadores normal, ó, de coração, de florzinha, ó, pra gente poder fazer um acabamento nessa emenda, tá? Então aqui, deixa eu pegar já essa espátula. Eu vou vir cortando, ó. Só que não faça as olhos não, tá? Como eu. Faz direitinho. Esse aqui tem 60 centímetros, divide 60 centímetros por 10 placas. Aí fica uma coisa, um trabalho mais bonito, tá? Olha que legal. A Kátia Underline, Cantinha das Guloseimas, falou: juro que eu não sabia como usar essas placas, estou amando aprender. Gente, essa placa é uma mão na roda, porque às vezes já aconteceu muito comigo, logo no começo, a cliente fala, faz aí uma decoração, é para minha mãe, eu confio no seu trabalho. Aí você projeta um bolo, aí vai fazer de chantilly, com isso e com aquilo, aí é um domingo, aí você vai ver o chantilly não dá o ponto, você não sabe o que fazer, aí vai lá, pega a placa, põe do lado, já fica um bolo perfeito. Então a gente não precisa se prender só no chantilly, sabe por quê? Porque tem cliente que não gosta. Não sei vocês que fazem bolo, eu recebo muito assim, eu queria um bolo, mas eu não queria de chantilly, minha mãe não gosta. O que você tem de cobertura? A gente engessa em chantilly. Não, gente, a gente consegue fazer cobertura com outros utensílios, né, com outros materiais, e fica muito charmoso. E tem pessoas que não têm habilidade de trabalhar com bico. E aí, tu não vai fazer bolo? Porque o bico, chantilly tem que ter bico. Então eu não vou trabalhar porque eu não sei trabalhar com bico. Não, a gente consegue fazer sem ter o bico. E até mais fácil, né? Sim. Percebe que o nosso preto também, ó, aqui tá brilhoso, mas aqui já tá fosco? Então ele tá fosco, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar, ó, uns coraçõezinhos, ó, um menorzinho. Isso aqui a gente pode fazer com muita antecedência. Pega essas caixas que a gente guarda, transporta doce, salgado, faz uma camada de apliques de chocolate, põe papel de seda, vai colocando lá, numa hora está confeitando o bolo, já está pronto, é só ir lá e decorar. Isso aqui salva a vida, viu, gente? Essas decoraçãozinhas. Eu estou fazendo de coração, hoje a gente tem cortadores de vários tipos, tá? Olha aqui. A Kel agora falou que teve que sair. A Kel, fique tranquila, essa live vai estar salva aqui na nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Isso, volta depois para assistir. Ó, então aqui eu venho, ó, e vou só cortando. E vai para a geladeira assim, ó. Olha, tá bom? Então eu tenho as placas brancas e tenho aqui os meus apliques de chocolate. Tranquilo? Joia. Você não pega o outro bolo para mim, Daniel, por favor? Então aqui a gente vai limpar um pouco essa baguncinha. E você, criancinha, fica aqui, daqui a pouco a gente volta. Olha, gente, aqui tá o nosso bolo. Vou pegar a tesoura, deixa eu só passar um paninho aqui. Aqui no rodapé, às vezes também precisa de acabamento. O que seria esse acabamento? Pega um pouquinho de cobertura, mela ele, aí vem com confeitos, tá? Faz um confeito de granulado, de miçanguinha, fica super bom, tá? A Kátia Underline, Cantinho das Guloseimas, colocou: verdade, nem todo mundo gosta de chantilly. Alguns até preferem até ganache. Agora a Cláudia vai Exatamente. resolver esse chantilly resolver fazer graça. Olha lá, ó. Então aqui é a parte mais delicada, ó.
de tirar o que está ali dentro. Então, aqui que às vezes quebra. E se quebrar, a gente já tem os aplica na geladeira, lembra? Ó, o meu não quebrou. Olha aqui, ó. Tá vendo? A emenda não quebrou. Mas se quebrar, aqui, sabe aqueles coraçãozinhos? Então, é aqui que vem e faz o remate. Uma coisa que eu gosto de colocar muito aqui de arremate é morangos. A gente vem, mergulha o morango no chocolate e faz tipo uma cascatinha de morango, tá? Aqui eu quero que vocês percebam a altura. Tá vendo como é que ficou alto? Olha o bolo lá embaixo e aqui em cima tá a barreira de contenção. Se eu quiser menor, eu vou lá, esquento a minha faquinha na boca do fogo, lá do fogão, e venho e marco e corto a altura. Mas essa altura de cachepô eu gosto muito, tá? Fica um cachepôzinho de chocolate, eu particularmente adoro. A gente vem e coloca o confeito, como falei para vocês, e aqui dá exatamente 12 rosas, tá? Então aqui dá 12 rosas de um botão menor. Se for uma rosa mais aberta, dá mais ou menos umas 7 a 8. Então você vem, pode encher aqui de rosas naturais, né? Tem aqui o maracujá e vem com as rosas. Então vai pegar aquela solução que a gente higieniza salada com algodãozinho, vai passar toda no lado de fora da pétala, vai cortar o cabinho da rosa, vai mergulhar o cabinho da rosa na cobertura fracionada para selar, para não ficar soltando, né, aquele líquidozinho do caule, e depois vem e decora, tá bom? Bom, aqui vamos fazer mais um trabalho com bico. Eu tô com o bico aqui da Wilton, que é 1G, mas aí pode ser qualquer um, tá, gente? É só uma sugestão aqui, tá? Bom, antes de eu colocar ele, eu vou finalizar com o chocolate e eu vou explicar o porquê. Deixa eu colocar mais um pouco, já derrete de uma vez. Com o transporte, né, aqui eu tenho uma casca de chocolate e ela não tá tão grossa. Conseguem ver a espessura dela, gente? Então, com o transporte, isso aqui fica sensível e pode trincar. E o que a gente faz, então? A gente faz uma barreirinha de contenção aqui. Eu vou unir essa parte de cima do bolo com a lateral. Isso vai ficar que ele fique mais firme. Então, agora eu vou derreter chocolate e vou jogar aqui por cima. Então, isso vai virar tipo um bolo bombom, tá? Então, vai ter chocolate por fora e uma camadinha aqui. Não exagere nessa camadinha, senão depois fica difícil pro corte. Então, é uma camadinha bem sensível, bem delicada, só para poder unir essa lateral com a parte de cima do bolo. Então, se eu fizer uma camada muito grossa, fica ruim para cortar. O que eu posso fazer também, se eu quiser deixar uma camada grossa, é fazer uma ganache. Eu pegar esse chocolate e colocar um creme de leite. Então, 200 gramas de creme de leite, eu colocaria só 50 ml de creme de leite. 200 gramas de cobertura, 50 ml de creme de leite. Porque vai ficar uma ganache bem firminha. Eu não posso ter nada muito mole, eu preciso fazer uma ligação, tá? Ó, então aqui eu tô derretendo a cobertura. Ah, outra coisa, tô derretendo a cobertura. Se você vê que tá quente, deixa um pouquinho aqui, porque se eu pegar essa cobertura, né, a 40 graus ali, derreter ela e já jogar aqui, eu vou amolecer todo esse trabalho. Tá? Então, eu derreti, vou deixar ele aqui esfriando e fazer essa barreira de contenção. Ó, então, eu vou vir aqui, ó. A minha tá morninha, tá? Mas eu vou deixar esfriar um pouquinho mais para fazer. Não vai esquecer, gente, endurecer, tem que botar pro micro-ondas, tá? Eu preciso daquelas placas da geladeira. Então, aqui, ó, já vou terminar já. Eu vou só finalizar aquela placa para vocês verem. Ó, então aqui tá nossas placas, ó. Ó,
E aqui eu venho com a tesoura, tiro. Esse acabamentinho aqui também eu posso tirar. E aqui, ó, eu tenho nossos apliques. Lembra que a gente fez, ó? Opa, aqui já cortei aqui. Ó, temos aqui o nosso coração. Opa, aqui, ó. Coração. Tinha que ficar um pouquinho mais na geladeira, gente. Aqui a gente tem que fazer a live girar aqui pra vocês, tá? Mas tinha que ficar um pouquinho mais na geladeira. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, uns 15 minutinhos na geladeira pra ficar bem bonitinho. Porque ainda aqui ela tá molinha ainda. Mas tá bom, dá pra vocês, pra gente ter uma ideia. Olha os coraçõezinhos. Então, esses apliques, você consegue fazer com muita antecedência e deixar guardado. Não precisa deixar guardado na geladeira, tá? Deixa numa caixinha bonitinha. Aqui mais um. Aqui tem um grande aqui. Ó, então aqui o coração e aqui ele tracejadinho. Posso pintar de douradinho, a cor que vocês quiserem, tá? Tranquilo, gente? Bom, aqui, ó, vamos voltar nesse aqui. Eu vou pegar o chocolate e vou colocar ali dentro. Camadinha fina, tá, gente? Não se esqueçam. Senão fica ruim pro corte. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui por dentro. Ó, acabadinha bem fininha, tá? Só para me unir essa lateral em cima. Então, vai evitar que isso aqui quebre, se desloque, vai ficar mais firminho, tá? Aqui não quebrou, mas se tivesse quebrado, seria isso aqui, ó. A gente ia colocar vários coraçõezinhos aqui para poder fazer essa emenda, tá? Se eu fazer, por exemplo, um bolo para menina, para bebezinha, podia fazer botõezinhos, fazer essa parte branca, rosinha, e fazia botõezinhos com a plaquinha de chocolate, só cortar círculo, fazer uns botãozinhos, fica bem bonitinho, fica bem mimoso. E aqui a gente vai vir com o nosso trabalho com bico, que não necessariamente precisava ser bico, tá? Poderia ser aí. E o perfume de maracujá com chocolate, gente, é fora de sério. É fora de sério. Aí eu tô com umas miçanguinhas aqui. Te joga aqui em cima, fazer uma gracinha. E vamos fazer um laço, não necessariamente precisaria desse laço, tá? Mas só para poder ficar mais bonitinho. Deixa eu tirar isso aqui, que é da próxima decoração. E ele seca muito rápido. Vocês viram que a gente colocou na geladeira e depois já tirou, já estava pronto. Eu tô com um fio dourado, tá? Mas pode ser qualquer fita de cetim. Eu particularmente adoro esses fininhos, porque a gente não precisa ficar vendo o lado direito, inverso da fita. Porque as fitas dupla face, elas têm um valor um pouquinho maior, né? Então eu adoro esses fiozinhos dourados aqui. Deixar eu pôr fio dourado em tudo. Aqui. E aqui vocês podem colocar a tag de vocês, aquela plaquinha de Feliz Dia das Mães, né, telefone, sei lá. Olha aqui, ó. Então aqui a gente já tem um modelinho de bolo. Vou colocar esse coraçãozinho maior aqui no meio. Então aqui temos um, tá? Vou montar o menorzinho para vocês verem. Vou só afastar ele aqui do ladinho, ó. O menorzinho tá aqui.
Então, a gente vai só passar um pouquinho desse recheio, que também é cobertura. Eu vou passar pouco, porque eu tô com um pouquinho aqui, mas vocês podem colocar uma quantidade bem exagerada aqui, que não vai ficar ruim não, tá, gente? Eu ia fazer um bolo. Eu falei, quem faz um, faz dois. Então, por isso que a quantidade está bem razoável aqui, bem pouca aqui de cobertura e recheio. Porque tem duas formas de fazer, usar essa placa. Eu falei, vou ensinar as duas, porque as duas são bem legais. Duas dicas, exatamente. Sem contar essa dica desse recheio, que você consegue cobrir bolo com ele, né? Então, você acaba não se prendendo mais ao chantilly, tá? Você consegue cobrir. Tendo leite condensado em casa, emulsificante e os pós maravilhosos da Mavalério, fica ótimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá vendo que esse de maracujá, ele é o fundo amarelo. A gente tem o de morango e tem o de frutas vermelhas, né? Não vou falar do limão, que o limão é branquinho. Como ele já tem um fundo, você consegue colocar corante em gel vermelho e ter o tão sonhado chantilly ou decoração vermelha do bolo. Porque ele já tem um fundo. Então eu vou colocar corante em gel tanto no maracujá quanto no de frutas vermelhas de morango, rapidinho eu tenho a pigmentação vermelha. Então consegue fazer qualquer decoração vermelha no seu bolo, tá? Agora, já o chantilly demora bastante para chegar no vermelho. As meninas que eu sei que reclamam bastante, nossa, meu não fica vermelho, o que eu tenho que fazer? Tá amargando e não fica vermelho. Então, aqui você tem aí uma saída, tá? Você consegue deixar ele vermelho, tá bom? Deixa eu pegar um maior. Eu já mandei várias mensagens para o pessoal que faz chantilly. Por que já não faz chantilly preto e vermelho para nós? Ninguém me ouviu, gente. Ninguém me ouviu, mas seria uma boa. Ó, então aqui eu vou só para poder colar ele mesmo. E vamos finalizar aqui. Bom, feito isso, eu fiz uma camadinha aqui só para grudar mesmo minha plaquinha, tá, gente? Olhando assim, fala, esse bolo não tá bonito, não. Aí eu venho com as minhas plaquinhas. A plaquinha a gente vai intercalar, tá? Ó, então eu venho, ó, encaixo uma dentro da outra, ó. Ó, uma dentro da outra. E vocês podem fazer esse trabalho com várias cores, pode colorir o chocolate, do jeito que vocês acharem melhor aí. A Kátia Underline Pintinho perguntou, esse recheio da Mavaléria também dá para usar com bico? Dá, eu acabei de fazer aqui com bico. Esse aqui eu fiz o trabalho com bico com esse recheio, ó. Olha lá. Olha aqui o bico. Você consegue cobrir o bolo, tá? E olha, não desanda, tá? Você vai ficar aqui, vai ficar perfeito, não vai desandar. Isso que é o bacana da história. Aí eu vou vir aqui também com o nosso fiozinho dourado. Pode ser qualquer fita de cetim que vocês tenham em casa, tá? Vou fazer uma ganachezinha aqui e vou jogar aqui em cima, tá? Pra gente finalizar ele. Ó, então agora só falta o acabamento em cima. Mas olha aqui. Sem uma gota de chantilly, a gente tem uma decoração bacana. Então aqui ainda tem o chocolate, o amargo. Ficou perfeita, Kátia. Gente, vocês conseguem fazer essa placa em bolo retangular. Não precisa ser só um redondo, tá? Um bolo de aniversário. Fica muito bacana. Não se prenda a bico, né? A gente consegue fazer coisas lindas. Eu gosto muito do contraste, cobertura branca com amarga, com escura. Eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas só para amolecer um pouquinho, tá?
Aí aqui vocês podem colocar em caixa de presente, pode fazer aquelas caixas, caixa de aniversário. Põe um bolinho desse, põe uns docinhos, uma garrafinha de suco, biscoito amanteigado, produto que você faça, né? Faz uma caixa com seus produtos e posta foto, né? Pro Dia das Mães, né? Um café da manhã, um café da tarde, bem bacana. Pode perguntar. Falta 5 minutos, ai Jesus, espera aí. Tô falando, gente, eu falo demais, gente, perdoa. Deixa eu ver se tá quente. Opa, deixa eu jogar um pouquinho de creme de leite, senão eu vou derreter minha placa branca. A gente deixa caidinho mesmo, para ficar esse contraste. Eu amo isso. O Daniel tá aprendendo a fazer para a esposa dele, você viu? Aí aqui a gente imagina esses coraçãozinhos douradinho. Traz aqui. Mas caiu. É aquela coisa, né? A imperfeição traz a perfeição. Sim, essa caidinha dá um tchan. Deixa eu tirar minha bagunça para vocês focar no nosso bolo. Bom, então a dica hoje foi essa, como utilizar placa de textura com as nossa cobertura. Olha aí, gente. Então a gente usou a amarga, mas a loja tem a meia amarga, tá, gente? Que fica top o resultado também. E usamos a branca. Não, ficou lindo demais. E o mais interessante foi até que a Kátia falou. É uma coisa muito simples que substitui o chantilly, que é muito mais fácil que o chantilly. Exatamente. E fica lindo, né? Eu acho que é mais vendável do que um bolo inteiro de chantilly. Não, fica a coisa mais linda. Agrega valor, gente. Eu sou um exemplo, eu não sou muito fã de chantilly, eu não gosto tanto. Imagina a combinação de maracujá com chocolate. E isso aqui é sensacional. Renata, muitíssimo obrigada. Não tem nem como agradecer. Eu que agradeço. A gente começou a nossa época de Dia das Mães da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a Má Valério também, ao Marcos Negreiro, né, que é o que a gente tem contato da Má Valério, que nos ajuda tanto nas promoções que a gente consegue aqui da Má Valério, também nas nossas lives com ele. Então, Marcos Negreiro também, muitíssimo obrigada. Essa live vai estar salva tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, se você quiser, pode ir, voltar, acelerar, o que você quiser. Tanto nos comentários. Salva. Tanto também nos comentários, se você quiser deixar algum comentário ou alguma pergunta para a Renata também responde. Renata, você quer falar qual que é a sua rede social também? O Facebook é Renata Lima e o Instagram é Renata Lima _bolos decorados. Segue lá, gente. Acompanha a gente. Porque a Renata tem bastante dicas. Então é só você colocar qualquer comentário ou também seguir ela lá. Segue a gente também. Segue. E só mais uma coisinha que a gente fez uma campanha de divulgue aqui na Páscoa e a gente vai continuar com essa campanha, tá? Então se você quiser divulgar o seu trabalho nas nossas redes sociais, só marca a gente, Festas WS, que a gente marca você, reposta, faz tudo certinho, tá? Fiquem de olho nas redes sociais que teremos mais lives esse mês, tá bom? Até a próxima. Muitíssimo obrigada, gente. Até a próxima.